Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 4, Sistemas, item 47. Vamos lá? Sistema otimista. Ao lado daqueles que não veem nesses fenômenos senão a ação dos demônios, há outros que não viram senão a dos bons espíritos. Supuseram que a alma, estando separada da matéria, nenhum véu existia mais para ela, e ela deveria ter a sabedoria, a soberana ciência e a soberana sabedoria. Sua confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível foi para muitos a fonte de muitas decepções. Aprenderam às suas custas a desconfiar de certos espíritos, assim como de certos homens. É como foi dito na semana passada. Existem pessoas boas, existem pessoas más. Existem, naturalmente, como os espíritos são a alma daqueles que já viveram na Terra, existem também espíritos bons, espíritos maus. Então, como disse João, não confieis em todos os espíritos. Veja primeiro se ele vem de Deus. E também Jesus nos disse, né? Conhece-se a árvore pelo fruto. Então, a manifestação de um espírito não faz dele um ser superior. Mas o que ele nos diz e como ele nos diz, as intenções que surgem, isso mostra quem ele é. Então, os otimistas achavam que tudo que vinha dos espíritos estava correto. Isso trouxe ilusões, enganações, porque existem espíritos mistificadores, existem pessoas sem escrúpulos que gostam de enganar as outras, não tem? Pois é, essas pessoas desencarnam e são espíritos que continuam com a mesma prática. Por isso, é preciso ter cuidado. 48. Sistema uniespírita ou monoespírita. Uma variedade do sistema otimista consiste na crença de que um único espírito se comunica com os homens e que esse espírito é o Cristo, que é o protetor da Terra. Quando se vê em comunicações da mais baixa trivialidade, de uma grosseria revoltante, impregnadas da malevolência e de maldade, seria a profanação e impiedade supor que pudessem emanar do espírito do bem por excelência. Ainda se aqueles que o creem não tivessem jamais tido senão comunicações irreprocháveis, conceber-se-ia sua ilusão. Mas a maioria concorda com as haver tido muito más, o que explicam dizendo ser uma prova que o bom espírito lhes faz sofrer, ditando-lhes coisas absurdas. Deste modo, enquanto que uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas boas para tentar, outros pensam que só Jesus se manifesta e pode dizer coisas más para provar. Entre essas duas opiniões, tão inversas, quem julgará? O bom senso e a experiência. Dizemos a experiência porque é impossível que aqueles que professam ideias tão exclusivas tenham visto tudo, e tudo bem visto. Quando se lhes objeta com os fatos de identidade que atestam a presença de parentes, amigos ou conhecidos, pelas manifestações escritas, visuais ou outras, respondem que é sempre o mesmo espírito, o diabo segundo uns, o Cristo segundo outros, que toma todas as formas. Mas não nos dizem por que os outros espíritos não podem se comunicar com qual objetivo o espírito de verdade viria nos enganar, apresentando-se sob falsas aparências, iludir uma pobre mãe, fazendo-a crer mentirosamente que ele é o filho por quem chora? A razão se recusa a admitir que o Espírito Santo, entre todos, se rebaixe para executar uma semelhante comédia. De outra parte, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não é tirar do Espiritismo o que tem de mais doce, o consolo dos aflitos. Digamos, muito simplesmente, que um semelhante sistema é irracional e não pode suportar um exame sério.
a unicidade da comunicação, seja pelo demônio ou seja por Jesus, ela cai por terra pela variedade de comunicações recebidas. Na semana passada eu citei o livro que Chico Xavier, o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, Parnasmo de Além Túmulo, que trazia inúmeros poetas. Quer dizer, por que uma pessoa ou um ser superior como Jesus iria se prestar a esse serviço? Qual a utilidade? Então a lógica já descarta esse tipo de pensamento. A realidade da continuidade da vida e que nós, deixando o corpo, mantemos as nossas características, fica muito patente diante das variedades de comunicações que nós recebemos. 49. Sistema multiespírita ou poliespírita. Todos os sistemas que passamos em revista, sem excetuar os que são no sentido negativo, repousam sobre algumas observações, mas incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa é vermelha de um lado e branca do outro, aquele que não a tenha visto senão de um lado afirmará que é vermelha, ou um outro que é branca. Todos os dois estarão em erro, e com razão. Mas aquele que tenha visto a casa de todos os lados dirá que é vermelha e branca, e será o único com a verdade. Ocorre o mesmo com relação à opinião que se faz do Espiritismo. Pode ser verdadeira em certos aspectos e falsa se generaliza, o que não é senão parcial, se se toma por regra o que não é senão exceção, pelo todo o que não é senão a parte. Por isso dissemos que quem quer estudar seriamente esta ciência deve ver muito e por muito tempo. Somente o tempo lhe permitirá apanhar os detalhes, notar as nuances delicadas, observar uma multidão de fatos característicos que serão para ele raios de luz. Mas se detém na superfície, expõe-se a formar um julgamento prematuro e, por consequência, errôneo. Eis aqui as consequências gerais que foram deduzidas de uma observação completa que formam atualmente a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritos, porque os sistemas restritivos não são mais do que opiniões isoladas. Muito bem, vamos começar então a ampliar os nossos horizontes baseados naquilo que já temos como experiência, né? Nessa época não, mas hoje nós temos como experiência a multiplicidade de pessoas que se comunicam. Me perdoe, mas a gripe me pegou de jeito. Como eu ia dizendo, na nossa realidade atual, nós vemos nas reuniões semanais inúmeras personalidades se manifestarem. E isso fica patente que realmente espíritos são a alma de pessoas que já viveram na Terra. Isso é uma realidade que nós já vivemos. Mas ele vai argumentar nesse sentido. Então, vamos lá? Primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou melhor dito, pelos espíritos. Muito bem. Não é ilusão do médium, não é. É realmente a prova de que existe vida além da vida e que essa vida pode se comunicar conosco. Segundo, os espíritos constituem um mundo invisível, estão por toda parte. Os espaços são por eles povoados ao infinito. Estão sem cessar ao nosso redor e com eles estamos em contato. Terceiro, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das forças da natureza. Quarto, os espíritos não são seres à parte na criação, são as almas daqueles que viveram sobre a terra,
ou em outros mundos, e que deixaram seu envoltório corporal, de onde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados, e que morrendo nos tornamos espíritos. Quinto, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Sexto, todos estão submetidos à lei do progresso e todos podem alcançar a perfeição, mas como têm seu livre-arbítrio, alcançam-na em um tempo mais ou menos longo, segundo seus esforços e sua vontade. Sétimo, são felizes ou infelizes, segundo o bem ou o mal que fizeram durante sua vida e o grau de adiantamento que atingiram. A felicidade perfeita e sem mescla não é partilhada senão pelos espíritos chegados ao supremo grau de perfeição. Oitavo, todos os espíritos em circunstâncias dadas podem se manifestar aos homens. O número dos que podem se comunicar é indefinido. Nono, os espíritos se comunicam por intermédio de médiuns, que lhes servem de instrumento e de intérpretes. Décimo, reconhecem-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos por sua linguagem. Os bons não aconselham senão o bem, e não dizem senão coisas boas. Tudo neles atesta a elevação. Os maus enganam, e todas as suas palavras carregam a marca da imperfeição e da ignorância. Os diferentes graus que os espíritos percorrem estão indicados na escala espírita, o Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1, número 100. O estudo dessa classificação é indispensável para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, suas boas e más qualidades. Muito bem, vamos parando por aqui. Na semana que vem, nós retomamos a partir do item 50, ainda desse mesmo capítulo 4, Sistemas. Bom, hoje, véspera de Natal, eu tenho esse desejo de que a luz do Mestre Jesus possa iluminar nossos lares, ampliar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa fraternidade. E que as festas que se realizam nesta noite e no dia de amanhã possam nos unir ainda mais. O maior presente que podemos dar é a simpatia e o amor que podemos oferecer àqueles que conosco compartilham essa vida. Então a todos um Feliz Natal, muita paz, muita saúde, muitas alegrias. Vamos fazer a nossa prece? Amigo Jesus, Mestre incomparável, vossas lições nos intuem ao caminho da paz e da felicidade. Que tenhamos a força de vontade de vencer a nós mesmos, nos tornando mais humildes, brandos, pacíficos, misericordiosos. Que as vossas bênçãos nos fortaleçam, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, meus irmãos. Um Feliz Natal e uma boa semana a todos.